Ok. Graças a Deus, amados, boa noite. Estamos gratos a Deus com essa oportunidade de podermos estar juntos nesse culto, nosso lar, cada um no seu lar, mas unidos em Cristo Jesus e adorando ao Senhor. Então, queremos nessa oportunidade trazer uma breve palavra, reflexão da palavra de Deus, tá? E queria que você abrisse a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, no capítulo 7, verso 14 de 2 Crônicas, o versículo é mais conhecido nosso, da igreja. Sabemos até de cor e salteado, muitos, mas creio eu que Deus vai falar conosco, mais uma vez falar conosco através desse versículo, tá? Que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu queria trazer um tema para essa mensagem, que é o seguinte: obedecendo a prescrição de 2 Crônicas 7,14. Obedecendo a prescrição de 2 Crônicas 7,14. Então, nesses dias de crise mundial, por conta da pandemia do coronavírus, a igreja não está alheia, não está fora de não sofrer as consequências. A igreja está sujeita também às consequências da crise. Tanto é que eu e você estamos nas nossas casas, isolados, em quarentena, porque estamos sofrendo as consequências também da crise, tá, dessa pandemia. Então, temos com isso ouvido e visto muitas mensagens, muitas pregações, muitos pastores, muitos servos de Deus, sempre procurando trazer alguma resposta na palavra de Deus concernente à crise, tá? E tem usado vários textos bíblicos, são muitas mensagens, tá? E uma das mensagens, um dos textos bíblicos que eu vejo que muitos têm usado é esse versículo que nós acabamos de ler, tá? E entendo que realmente ele fala quando o Senhor, por ouvir a oração do seu povo, o Senhor trará a bênção, trará aqui, tem uma promessa maravilhosa, que o Senhor sarará a terra, vai curar, vai trazer a bênção, a vitória, tá? Mas muito me preocupa, e é justamente isso que eu queria compartilhar com todos, uma preocupação de que está havendo um foco, está havendo uma preocupação de muitos desses pregadores só com o final do versículo, só com a promessa, não dando tanto valor, não dando tanto importância, podemos dizer, tá, às palavras anteriores da promessa, que é o finalzinho, a promessa que diz: e sararei, ouvirei e sararei a sua terra. Então, uma promessa maravilhosa de Deus, realmente. Mas aqui, como em muitos outros versículos da Bíblia, está dentro de um contexto, tá, do que nós chamamos a teologia de promessas condicionadas. Condicionada. Então, o que é uma promessa condicionada? É o seguinte: quando Deus promete algo, de uma bênção, de uma vitória, mas exige contrapartida algo para que aquela bênção
possa ser desfrutada por aquela pessoa, pelo povo dele, no sentido coletivo. Então, a gente vê muito na Bíblia, um exemplo, se guardares os meus mandamentos, eu virei e abençoarei, né? Se obedeceres, eu virei e abençoarei. Então a gente vê muito isso, principalmente lá em Deuteronômio 28, tá? Quando ensina sobre isso, a bênção e a maldição, a obediência e a desobediência, né? Então a gente vê Deus exigindo ali, se o povo, a condição, se o povo guardar os mandamentos e obedecer, as bênçãos do Senhor virão como chuva, né? Então, a gente vê esse versículo que a gente vê justamente hoje, por conta dessa pandemia, por conta dessa crise, tá? Uma preocupação focando na bênção e esquecendo demais. E eu percebo que fico preocupado, percebo que Deus está nos chamando a atenção. Nos chamando a atenção para algo a mais, né? Então, o contexto desse versículo é justamente na época que o rei Salomão constrói o templo de Jerusalém. O templo lá, e Salomão está justamente está inaugurando o templo junto com o povo, todo o povo, está oferecendo sacrifícios ali de gratidão, dedicando o templo, adorando ao Senhor. E naquela ocasião, Salomão faz uma oração, que nós podemos ver no capítulo 6, do verso 12 ao 14. Salomão faz uma oração pedindo especificamente a Deus, principalmente que Deus respondesse toda a oração que fosse feita naquele lugar, né? Naquele lugar. Então a gente vê justamente no verso 14, que lemos, é uma resposta de Deus, é a resposta de Deus à oração do seu servo, do rei Salomão. Né? Então Deus vem com a resposta, trazendo a resposta do pedido de Salomão, da oração de Salomão. Então, o contexto é esse, tá? Deus faz essa promessa maravilhosa, Deus dá essa condição, Deus dá essas diretrizes, Deus prescreve aqui para o povo, prescreve, tá? O caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho da cura, né? Da cura. Então, é dentro dessa circunstância que eu queria meditar com vocês um pouco, tá? Queremos a bênção da vitória, queremos a resposta temos orado muito a Deus por essa pandemia, essa crise mundial, temos orado para que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja, e Deus realmente pode fazer tudo isso, né? Mas Deus pode estar também usando essa crise, tá? Que a sua igreja, mais uma vez dizendo, o seu povo não está livre, para nos chamar a atenção para algo, né? Que precisamos fazer antes da bênção, da vitória, né? Então, eu queria meditar com vocês aqui alguns pontos, alguns princípios que Deus estabeleceu como um tratamento para a crise, para a dificuldade que se levanta, né? Como essa que nós estamos vivenciando no dia atual. Então, eu queria convidar vocês para a gente ver 5 pontos, tá? Que vai nos ensinar dentro do versículo, tá? Dentro do capítulo também, dentro da passagem bíblica aí, se vocês puderem estar com a sua Bíblia aberta, para a gente ver. O primeiro ponto é o seguinte: o povo de Deus não está, o povo de Deus está sujeito à crise. O povo também está sujeito à crise, né? Então, se você puder ver as situações adversas, o povo está sujeito a situações adversas também,
Então, se você puder ler comigo aí, abrir a sua Bíblia no capítulo 6 e o verso 28, que vai falar até de crise, vai falar de peste. Lê aí comigo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamente ou ferrugem, gafanhotos e lavas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença. Então você vê que o povo de Deus estava sujeito aqui. Aí aqui a oração de Salomão, que Salomão tinha consciência de todo isso poderia acontecer sim, um povo de Deus, um povo de Deus também. Então, não só essa passagem, mas em todos os versículos aqui da oração de Salomão, ele vai aqui falar sobre algumas situações adversas aí que vai promover crise, vai trazer problemática, vai trazer uma situação vexatória, né? Uma situação difícil para o povo de Deus, aqui no sentido como crise. Então, primeiro ponto, nós aprendemos que sim, o povo de Deus pode estar sujeito a adversidades também. Tá? Segundo ponto, que nós podemos também aqui aprender, seria lembrar de Deus, lembrar de buscar a Deus na crise. Lembrar, nós somos o povo dele, ele é o nosso Deus. Não podemos buscar respostas em outros deuses, em outras religiões, em outras situações. Não. Devemos lembrar, em meio à crise, que de buscar a Deus. E o caminho, aqui, nós podemos aprender, o caminho é através da oração. A oração é o caminho para buscar a Deus no momento da crise, no momento da crise. Então a gente vê justamente no capítulo 6, novamente, em todas as circunstâncias da oração de Salomão, você vai ver um exemplo, o verso 22, que diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga o teu servo. Ouve aqui no sentido de ouvir a oração do seu servo. Veja o verso 24. Quando o teu povo, o povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar, veja, e orar. Então nós iremos perceber aqui, em todas as situações, o povo aqui teria que orar, buscar a Deus através da oração, tá? Da manifestação do poder de Deus, da ação de Deus, do agir de Deus, através da oração. Né? Então, a gente vê isso como o segundo ponto, tá bom? Então, o caminho é a oração. Terceiro ponto, o pecado é o principal motivo da crise. O pecado é o principal motivo da crise. Tá? Direta e indiretamente, o pecado vai estar por trás. Tá bom? O pecado vai estar por trás. E nós podemos ver também, justamente nos versículos da oração, do capítulo 6, do 12 ao 40, a gente sempre vai ver essa palavra, como a gente já leu agora há pouco. Tá? Olha, um exemplo. O 26, que a gente não leu ainda. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, veja o pecado,
Por que o céu cerrou? Por que Deus cerrou o céu e não houve chuva? Por quê? Por conta do pecado. Tá bom? Veja o verso 22 novamente. Quando alguém pecar contra o seu próximo, olha, pecado, e foi exigido que jure, tá? Então você vai ver sempre aí, em todas as situações, tá, de crise aqui, que se levantam contra o povo, vai ser o motivo, vai ser o pecado. O pecado, tá bom? Então, ponto 3, todo o povo é de Deus. Então, nós vemos o ponto 4 também, nos ensina algo a respeito. Tá? A gente vê o 4 já a prescrição, o receituário, como se Deus estivesse passando uma receita de um tratamento eficaz para a crise, para essa situação. Tá bom? Então, que tratamento é esse? A gente podemos ver, dividir esse tratamento, justamente no verso 14, 7, 14, dividir ele em duas fases, em dois momentos, tá? Para realizarmos esse tratamento e alcançarmos a bênção, a vitória e a promessa de Deus, tá? Que justamente está no final do versículo. Então, a primeira fase do tratamento que eu e você precisa fazer, que Deus prescreve aqui. Primeiro, um comprimido ao dia do senhorio de Cristo. Né? Quando ele diz, o meu povo, quando ele inicia. Se o meu povo, então, o que é esse meu povo aqui? É a gente reconhecer o senhorio de Cristo sobre nós. Tá? Infelizmente, temos visto muitas pessoas recebendo a Cristo, dizendo que é crente, tá? Mas a gente percebe com o comportamento dessa pessoa, a gente percebe que ela parece que só recebeu, só reconhece ao Senhor como Salvador, não como Senhor da sua vida. Só quer o Senhor como Salvador, para salvar, livrar dos problemas, das dificuldades, e abençoar de toda sorte, tá? Só como Salvador. Tá? Não querem receber Ele como Senhor, mas é necessário reconhecer Ele como Senhor da sua vida, como Senhor da sua vida. Então, um comprimido, né? Primeira aqui do tratamento, um comprimido ao dia do senhorio de Cristo. Todo dia precisamos tomar. 2. Da primeira fase aí do tratamento. Um comprimido ao dia de filiação. Filiação. Né? Quando ele diz que se chama pelo meu nome. Então, é algo que se identifica com ele. Então, filiação. Precisamos reconhecer que ele é o nosso Pai Celeste, e somos filhos dele. Essa é a promessa que tem lá em João, no Evangelho de João. Todo aquele que o receber, Deus dará o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus. Né? Então, Romanos capítulo 8, Paulo vai nos ensinar que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esse é o segundo passo do tratamento. Terceiro passo, um comprimido ao dia de dependência. Quando ele diz que se humilhar, né? Se humilhar. Se o meu povo se humilhar. Então, se humilhar aqui é reconhecer a dependência de Deus, que depende do Senhor, que sem o Senhor não somos nada, né? Então, vimos aqui como terceiro passo, um comprimido ao dia da dependência do Senhor.
se o meu povo se humilhar, reconhecer que depende de mim. E Deus está nos chamando a atenção, está nos ensinando que precisamos depender mais dele. Né? No quarto passo aqui, podemos dizer, do tratamento é tomar vários copos de água viva. Tomar vários copos da água viva ao dia, através da oração. Então, faz parte quando ele diz se humilhar e orar e me buscar. O meu povo orar e me buscar. Então, esse tomar a água como forma de tratamento aqui, da água viva, que é o próprio Senhor, como tomar? Através da oração. Efésios, capítulo 6, Paulo vai ensinar, oremos constantemente, em todo o tempo, vai estar ensinando, orar sem cessar. Então a Bíblia vai estar repleta dessa exortação de estar orando sem cessar, estar sempre orando, buscando o Senhor em oração. Faz parte do tratamento também, quando diz orar e me buscar. Então, vimos aqui agora o quinto passo, a quinta atitude que precisamos tomar como tratamento dado por Deus, prescrito por Deus, quando com relação a um exercício diário que precisamos fazer. Exercício físico, mental e espiritual. Exercício de mudanças de atitude. Quando ele diz na sua palavra, se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Então, o Senhor está nos ensinando aqui através da sua palavra que, nesse caso aqui, eu e você, a igreja, ela pode se converter. O que é se converter? É mudança de atitude. É mudança de propósito, de caminho. Isso aqui não está falando da conversão para a salvação, que é o Espírito Santo, nós sabemos que é o Espírito Santo que promove em nós a conversão da salvação. Ele gera em nós a fé para ser salvo. É isso? Mas aqui é algo que eu e você, a igreja, podemos fazer. Nos converter dos maus caminhos, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar a forma de pensar, de agir. Então, se converter dos seus maus caminhos são atitudes que você precisa tomar. Atitudes que você precisa tomar. Então, terminando, vamos para a segunda fase, do tratamento que Deus prescreveu para nós que queremos a cura, a bênção, Deus sare a nossa terra, Deus nos abençoe. Então, a segunda fase do tratamento é o seguinte: os efeitos colaterais maravilhosos. Quando nós cumprimos os primeiros passos do tratamento, observando, vivenciando, praticando ele, a gente vai começar a notar, perceber em nós os efeitos colaterais. Vai começar a ser manifesto em nós, vai começar a aparecer em nós, transparecer em nós, esses efeitos maravilhosos desse tratamento, tá bom? Quando ele diz que ouvirei e perdoarei os seus pecados, já é um efeito maravilhoso. Deus já começa a vir a resposta daquilo que a gente fez. Então Deus vai ouvir a nossa oração, não só ouvir, mas Deus vai vir perdoando os pecados. Pecados que são o que motivam
o motivo principal das nossas crises. Por isso que a palavra de Deus nos diz, de que se queixa o homem, queixe dos seus próprios pecados, se queixe dos seus próprios pecados, tá bom? Então, outro passo a ser tomado aqui, na segunda fase, já desfrutando é a bênção da cura e a vitória, quando ele diz, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Amém? Então já é começar a desfrutar completamente da bênção maravilhosa aqui do Senhor, da resposta de Deus, tá? Para nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida do seu povo. Então, nós terminamos dizendo o seguinte, para você, meu amado irmão. Em meio à crise, nós somos tentados. Em meio às crises da nossa vida, nós somos tentados, nesses momentos, tentados da seguinte forma, por nós desejarmos a bênção, a vitória do dia para a noite. Queremos a resposta rápida, instantânea, e não é bem assim. Aprendemos que não é bem assim. Existem condições, existe uma ordem. Você vê que Deus não colocou aqui, sararei, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra no início, não. Veio por último, veio uma ordem aqui, tá? Para que pudéssemos desfrutar aqui da bênção. Então, somos tentados a esquecermos de fazer o tratamento completo prescrito por Deus. Nós queremos pular, esquecemos de alguma coisa que vai exigir de nós alguma coisa de abdicar, de abrir mão, de mudar, de deixar, de largar, para poder desfrutarmos da bênção do Senhor. Então, essas são as palavras que eu quero trazer para o nosso coração, da palavra de Deus, para mim, para você, e percebo que Deus requer isso da gente, né? Que nós nos quebrantemos, que nós reconhecemos os nossos pecados como igreja, possamos colocar em ordem esses dias difíceis de crise. Nós estamos tendo tempo demais, tá? Para parar, sentar e analisar, ver a nossa vida como é que está e consertarmos o nosso altar diante do Senhor. Só assim aí cairá fogo do céu, depois colocar em ordem o altar feito Elias, o fogo de Deus cairá sobre nós e nos abençoará. Então, quero terminar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer-te, Senhor, pela vida da tua igreja, do teu povo, Senhor. Que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, nos livrado, Senhor. E Deus, que a tua bênção esteja constante na vida de cada um, Senhor. Em meio a essa crise, mas o Senhor tem um encontro com cada um. Que seja dias de avivamento, de restauração, de cura, de renovação, Senhor, de encontro, de experiências novas contigo, Senhor. Que seja dias abençoados para todo o teu povo na face da terra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.